na graça e na paz de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Filmes. Eu não sei quem é que gosta de ver filmes por aí. Meus momentos, quando eu tenho alguma pausa, eu gosto de olhar um filme. Muito mais um filme do que uma série, porque é mais rápido, acaba a história e pronto. E é interessante assim que eu acho que tem alguns filmes que basta a gente olhar assim só os primeiros minutos, que a gente já dá para imaginar como vai ser o final. Porque é aquela história de sempre, é aquela receitinha pronta. Um herói, uma mocinha lá que vai ser vítima, e há um bandido. E no final o herói salva a mocinha e derrota o bandido. É aquela velha e clássica história de sempre, com um final bem previsível, mas que faz muito sucesso. Esse tipo de filme faz muito sucesso porque nós gostamos de previsibilidade. Nós gostamos de imaginar as coisas e que elas se realizem mais ou menos daquela maneira como nós pensamos que elas devem ser, nem que seja em um filme. Já esse tipo de filme onde o final é surpreendente, que quebra a nossa expectativa, gera uma espécie de frustração. Não era isso que eu estava imaginando. E aí, geralmente, esse tipo de filme não faz muito sucesso, por mais bem feito que seja, porque quebra a expectativa, cria uma espécie de desconforto. Parece que algo não está certo, não está do jeito que deveria ser. Talvez isso nos ajude a entender por que às vezes é tão difícil confiar em Deus. Porque no filme de Deus, o final sempre quebra a nossa expectativa. As coisas nunca são como nós esperamos. Como a gente acha que tem que ir para um lado, Deus mostra um lado completamente diferente. Deus não é previsível. Desde a queda em pecado, desde o início do mundo, o ser humano espera que Deus cumpra uma promessa: enviar o Salvador, o Messias, Jesus. Lá em Gênesis 3,15, a Bíblia já fala que o descendente da mulher viria para esmagar a cabeça da serpente. Uma promessa clara da vinda de Jesus, que viria para vencer o pecado, a morte e o mal trazidos pela serpente e pelo Satanás a este mundo, no pecado de Adão. Adão esperou o Salvador. Passa-se milênios, Abraão espera o Salvador. Mais 1000 anos Davi espera o Salvador. Mais 1000 anos chegamos em Jesus e o povo continua esperando o Salvador. Agora com uma situação peculiar. A situação política e social que vivia o povo de Judá, o povo de Deus, no tempo de Cristo, era diferente porque eles estavam sob o domínio do governo romano, que cobrava altas taxas e cujos soldados não respeitavam a ninguém. Esse povo vivia na expectativa que viesse alguém que os libertasse desta aflição, que tomasse o trono e tornasse Israel de novo uma nação independente. Afinal, eles perderam a sua independência, deixaram de ser uma nação com o seu próprio rei desde o ano aproximadamente ali 590 antes de Cristo. E abrindo um parênteses, só retomaram a sua independência em 1948. E esse povo então, que há tantos anos esperava o fim do jugo imposto por nações estrangeiras, e agora o romano,
começou a ouvir coisas sobre um homem, um profeta de Nazaré, da Galileia. Um homem que fazia milagres, que curava cegos e surdos e paralíticos. Um homem que ressuscitou Lázaro 4 dias morto. Um homem que, quando pregava, trazia esperança aos corações desiludidos e entristecidos. Alguém completamente diferente do que eles já viram. Chega então a semana da Páscoa, uma grande festa para o povo, uma das festas de peregrinação em que as pessoas vinham de todos os lugares até Jerusalém para levar suas ofertas, o cordeiro de Páscoa, que deveria ser morto sobre o altar para perdão de pecados. E as pessoas iam de todos os lugares. Jerusalém era uma cidade que ficava lotada, acampamentos enormes ao redor, e toda hora chegava alguma autoridade pelos portões da cidade. E como que vinham essas autoridades? Geralmente em uma carruagem ou montado em seus cavalos com armaduras, espadas e soldados. Entre as autoridades que chegou em Jerusalém estava Herodes, governador da Galileia, além de Pilatos, governador da Judéia, que já morava lá. Ou seja, 2 grandes autoridades romanas estavam lá. Era o momento ideal para derrubar o Império Romano, para tomar o trono, para tomar o poder. E no meio dessa expectativa, Jesus se aproxima para entrar na cidade. Mas qual que seria a nossa expectativa em ver um rei entrando na cidade? Ou melhor, a expectativa deles. Que assim como os outros, Jesus também viesse com uma armadura de espada na mão, montado em um cavalo, cercado por soldados armados. Mas esse não é o filme de Jesus. Jesus entra em Jerusalém, não num cavalo, mas num jumentinho, filhote, pequeno, manso. Ele não traz armaduras, mas vem montado em capas. Não tem soldados em sua volta, mas um povo que coloca em seu caminho suas capas e o saudavam com ramos nas mãos, cantando hosanas ao Senhor. Hosana. Essa palavra tem uma difícil tradução, ela vem do hebraico. Aparece no salmo que nós lemos hoje. Diz lá: Senhor, salva-nos. Hosana. Mas no tempo de Jesus também tinha o sentido de louvar ao Senhor. Então, mais ou menos, o povo cantava: louvamos ao Senhor que veio nos salvar. Era mais ou menos esse, talvez assim, o significado. E o povo cantando, já dizendo que Jesus estava vindo para o salvar, porque eles esperavam a vitória. A vitória, talvez uns sabiam quem Jesus era e esperavam a vitória sobre o pecado. Talvez muitos outros só imaginavam a vitória contra o governo romano. Possivelmente até mesmo seus discípulos, até esse momento, tinham dificuldade em crer quem de fato Jesus era, ou melhor, qual era a sua missão. E Jesus, então, descendente de Davi, entra em Jerusalém, saudado pelo povo, montado em seu jumentinho, mas como ele mesmo disse, João 18,36 registra, Jesus disse: meu reino não é deste mundo, e não é mesmo. Se nós pararmos para pensar,
O reino de Jesus não cabe em Jerusalém, não cabe na Judéia, não cabe na Galiléia, não cabe na Samaria, não cabe nem nos confins da terra. Ele é muito maior que tudo isso. É tão grande, tão imenso, que nós não conseguimos compreender com exatidão o tamanho desse reino. Jesus entra para tomar posse do seu reino, do mundo que ele criou, para vencer tudo e todos por nós, em amor a nós. E o que esse Jesus teve que fazer? As palavras de Filipenses 2, 5 a 11 nos explicam que Jesus, mesmo sendo Deus, um ser divino, e ele usa essa palavra lá, diz, ele se esvaziou da sua divindade. Ele não deixa de ser Deus, mas ele abre mão de seus poderes divinos para se tornar um ser humano como nós, para sentir o que nós sentimos, sentir fome, sede, cansaço, dor, medo, ser tentado, passar por todas as nossas aflições, e mesmo assim ir até a cruz, dar sua vida em nosso lugar, para perdoar os nossos pecados, para vencer a nossa morte, para nos dar o lar eterno. O profeta Isaías já anuncia que ele viria ao mundo para ser açoitado, humilhado, morto na cruz, para assim se tornar vencedor. Faz algum sentido isso para nós? Eu não sei, mas para mim a morte parece derrota, não vitória. Nos filmes, quem é o derrotado? Aquele que morre. Quem é o vitorioso? É o que sai vivo, é o que sobrevive. Então esse final não faz sentido, porque aqui o herói morreu. E olha só, ele não morreu para salvar o mocinho, ele morreu para salvar o vilão, os vilões, os pecadores, nós que não fazemos a vontade de Deus. Jesus entra em Jerusalém para mostrar uma justiça diferente de Deus, porque no nosso sentido de justiça, o culpado precisa pagar pelo seu erro. Na justiça de Deus, Cristo Santo paga a nossa culpa, de nós pecadores. Ele dá a vida para salvar os vilões, ele dá a vida para a salvação de todo pecador, porque a justiça de Deus é diferente. O rei que Deus envia a este mundo é diferente, e a graça que Deus tem por nós é uma graça diferente. O que alguém precisa ter para merecer ser agraciado? Quando um prisioneiro, quando alguém que foi condenado recebe a graça, ou seja, o perdão de sua pena, geralmente imaginamos que aquela pessoa que recebeu aquele perdão é porque ele fez alguma coisa, é uma pessoa que está sendo injustiçada, que merece uma segunda chance, porque ele é isso e aquilo. A graça que Deus nos dá é diferente. É a graça do perdão que vem a nós sem nenhum merecimento da nossa parte, porque graça é isso, é receber algo sem merecer, alguém que nos dá algo voluntariamente, movido apenas pelo amor. E a graça de Deus é essa, Ele nos dá voluntariamente o seu perdão, sem nenhum merecimento de nossa parte. Não é porque a gente é especial, não é porque a gente é isso ou aquilo, não, é porque a gente não é nada, é porque a gente não vale nada, é porque a gente não tem nada em nós que faça merecer. Por isso é graça, é perdão, é vida,
que vem a nós mudar a nossa vida. Uma graça que só pode ser aceita pela fé, porque nada temos a oferecer a não ser crer. Crer que Deus nos ama, crer que Jesus morreu na cruz por nós, crer que Ele nos dá a vida, que Ele venceu a morte para nos dar o lar eterno. Amor que muitos rejeitam, porque não conseguem entender essa graça diferente, porque esse final desse filme parece estar errado. Não é assim que a gente pensa ou imagina. Por isso o salmista vai dizer: a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a pedra angular. Para construir qualquer casa é preciso de um alicerce. Eles não tinham na época grandes técnicas de fundação, então procuravam uma rocha que pudessem construir. Rocha angular significa a rocha mais plana possível, onde dá uma construção melhor. E o salmista diz que esta rocha, esta pedra, os construtores olharam e disseram: não vai aguentar, não é boa. E aqui tem para nós uma grande mensagem, porque essa rocha que o salmista está falando não é para construir uma casa, é para construir a vida, é o alicerce da vida. Muitos rejeitam Jesus, não entendem sua graça, não entendem seu perdão, não entendem sua justiça, mas para aquele que entende, o final desse filme é a nossa salvação, a esperança diante das dificuldades da vida, é consolo na dor, é força para seguir em frente em cada momento, é alegria, é paz, é salvação para todo pecador. Por mais que a gente tente, nós nunca vamos conseguir ter uma vida correta diante dos mandamentos de Deus, mas ao mesmo tempo podemos olhar para aquele que vem em nome do Senhor montado em seu jumentinho, aquele que foi até a cruz dar a vida por nós, e lá ver como nós somos amados por esse Deus. Mesmo com os nossos pecados, mesmo com nossas falhas, mesmo com nossos erros, nós somos amados, a ponto de Jesus dar a vida dele por nós, para fazer de nós pecadores, pessoas diferentes, fazer de nós pecadores, filhos de Deus. No filme de Deus, o culpado vive, nós pecadores. O mocinho, o herói, se sacrifica por nós, para a nossa salvação. E quando entendemos isso pela fé, podemos ter um pouquinho da imensidão do que é esse amor de Deus, um amor diferente, uma graça diferente, mas é maravilhosa. A graça que é tão incrível que poucos conseguem crer. Mas aos que creem, possamos dizer como o povo de Israel, naquele domingo onde Jesus entra montado em seu jumentinho: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Amém.